Olá, meu nome é Maia e tenho 30 anos. Moro em Houston, no Texas, com meu marido, Ryan, e nossa filha de 10 anos, Lily. Por fora, minha vida pode parecer comum: trabalho, escola, contas a pagar e fins de semana ocupados com compras de mercado e pilhas de roupa para lavar. Mas, por dentro, sempre existiu uma tensão que nunca desapareceu. Tudo começa com a minha família de origem e a forma como cresci sempre à sombra de outra pessoa. Na minha infância, eu nunca fui a filha preferida. Esse lugar sempre pertenceu à minha irmã mais nova, Melissa. Desde que me lembro, nossa mãe, Ellen, tratava Melissa como se fosse uma joia rara. Cada conquista dela, por menor que fosse, recebia elogios como se fosse algo extraordinário. Se Melissa desenhava um rabisco, era emoldurado e pendurado na parede. Se eu levava para casa uma boa nota, minha mãe apenas dizia que eu poderia ter feito melhor. Meu pai, William, nunca me defendeu. Ele não era cruel, mas era calado, sempre permitindo que as palavras da minha mãe dominassem a casa. Aprendi cedo a conviver com a indiferença. Quando me casei com Ryan, aos 19 anos, parte de mim acreditava que finalmente estava escapando daquela dinâmica. Ryan me amava pelo que eu era, e não pelo que eu deixava de ser aos olhos dos meus pais. Começamos nossa vida juntos praticamente do zero. Houve noites em que contamos moedas para conseguir colocar gasolina no carro e dias em que o jantar não passava de arroz com feijão. Mas trabalhamos lado a lado, economizando aos poucos, até começarmos a construir algo significativo. Uma das maiores conquistas da nossa vida foi criar um fundo para o futuro da Lily. Durante 10 anos, entre empregos extras, férias sacrificadas e inúmeras renúncias, conseguimos juntar $30.000. Não é uma fortuna, mas para nós representa tudo: nosso esforço, nossa determinação e, acima de tudo, nossa esperança de que Lily nunca precise sentir a mesma negligência que eu senti. Esse dinheiro é a rede de segurança dela, a chance de ir para a faculdade, a oportunidade de sonhar mais alto do que nós sonhamos. Nunca imaginei que contar isso para minha mãe seria um erro, mas foi. Assim que ela soube, percebi um brilho estranho em seus olhos, uma velha fome, uma ganância que eu já tinha visto antes sempre que o assunto era dinheiro. Claro que Melissa também acabou sabendo do fundo. A partir daí, ela começou a soltar indiretas, às vezes em tom de brincadeira, às vezes não, insinuando que eu deveria usar esse dinheiro no grande dia dela. No começo, eu ria e deixava claro que aquele dinheiro era da Lily. Mas as brincadeiras viraram pedidos, e os pedidos se transformaram em pressão, tanto da parte dela quanto da minha mãe. Diziam que família precisava se sacrificar, que um casamento era motivo suficiente para gastar em grande estilo. Eu me mantive firme, mesmo com os ataques ficando cada vez mais pesados. Ryan esteve ao meu lado o tempo todo, me lembrando que o futuro de Lily vinha em primeiro lugar. Ainda assim, a pressão constante da minha família me consumia. Eu temia o dia do casamento de Melissa, não porque não quisesse vê-la casar, mas porque sabia exatamente o que estava por vir. No fundo, eu tinha certeza de que eles não deixariam a ocasião passar em silêncio. O que eu não sabia era até onde eles iriam, nem que minha filha acabaria pagando o preço pela ganância deles. O dia do casamento de Melissa chegou com todo o barulho e brilho que se espera em Houston. O salão estava tomado por flores rosas e lírios pendiam de vasos altos, guirlandas decoravam o palco e luzes cintilavam no teto como estrelas. Os convidados entravam em fila, vestindo ternos elegantes e vestidos reluzentes, vibrando de expectativa pelo casamento da filha dourada. Por onde eu passava, o nome de Melissa estava nos lábios de todos. Ela era a noiva radiante, o orgulho da família, a estrela da noite. Eu fiquei discretamente de lado, ajeitando o vestido de Lily enquanto ela mexia inquieta na barra. Ryan estava por perto, cumprimentando alguns primos, sua calma me trazendo equilíbrio em meio ao caos. Meus sogros, Bárbara e Steven, também estavam lá, circulando entre os convidados. Não foram hostis naquela noite, mas o distanciamento deles já me era familiar. Há muito eu aceitara que, para eles, eu nunca seria boa o suficiente para o filho. O amor e a lealdade de Ryan me sustentavam, mas ainda assim eu sentia a picada dos julgamentos em olhares rápidos e conversas frias. Enquanto observava Melissa ser adorada e admirada, não conseguia impedir que a velha dor voltasse à tona, a dor de ser invisível, ignorada, sempre sombra ao lado da luz da minha irmã. Melissa deslizava pelo salão em seu vestido bordado, cada passo gracioso, cada sorriso ensaiado e perfeito. Nossa mãe, Ellen,
vinha logo atrás, irradiando orgulho como se ela própria tivesse realizado algo grandioso. Os convidados se derramavam em elogios: que noiva linda, e Helen, você deve estar tão orgulhosa. Ninguém me notava. Ninguém perguntava como eu estava ou como Lily estava. Essa sempre fora a história da minha vida, o mundo girava em torno de Melissa, enquanto eu era apenas pano de fundo. Brooke, minha amiga mais próxima, se aproximou e segurou minha mão com carinho. Está aguentando? Ela sussurrou. Assenti, embora o aperto no peito dissesse o contrário. Brooke sempre percebia quando algo não ia bem. Notei seus olhos se voltarem para Helen e Melissa com desconfiança, como se já pressentisse que uma tempestade estava se formando. A música aumentou quando a cerimônia começou e os convidados se acomodaram em seus lugares. O ar estava carregado de festa, mas por trás das risadas e aplausos eu sentia uma tensão corrosiva. Mais de uma vez, os olhos de Helen encontraram os meus do outro lado do salão afiados, avaliadores. Os de Melissa também se demoravam em mim de um jeito que me embrulhava o estômago. Tentei afastar aquele mal-estar. Por Lily, eu queria que a noite passasse em paz. Ela merecia ver alegria, não conflito. Mas, no fundo, eu sabia que minha mãe e minha irmã ainda não tinham terminado comigo. Estavam apenas esperando o momento certo. A cerimônia mal havia começado quando percebi Helen acenando para que eu fosse até o palco. Sua expressão era dura, os lábios comprimidos em uma linha fina. Melissa estava ao lado dela, radiante no vestido de noiva, mas com os olhos cheios de impaciência. Lily vinha atrás de mim, apertando minha mão com força enquanto subíamos os degraus. Helen não perdeu tempo com gentilezas. Precisamos acertar a conta do buffet sibilou, em tom baixo, mas cortante. $10.000. Agora. Fiquei paralisada, as palavras me atingindo como água gelada. A exigência era descarada, nem sequer disfarçada de pedido. O quê? Murmurei, incrédula. Eu já disse que esse dinheiro não está disponível. É o fundo do futuro da Lily. Os olhos de Melissa se estreitaram. Ela se inclinou para mais perto, a voz carregada de arrogância. Este é o meu casamento, Maya. Tudo precisa ser perfeito. Você quer que eu passe vergonha na frente de todo mundo se o buffet for embora? Você tem o dinheiro. Basta nos dar. Apertei ainda mais a mão de Lily, sentindo os dedinhos dela tremerem dentro dos meus. Não, eu disse com firmeza, a voz trêmula, mas decidida. Ryan e eu trabalhamos por 10 anos para juntar esse dinheiro. Ele pertence a Lily, e não vai a lugar nenhum. O rosto de Helen se contorceu de raiva. Menina egoísta, cuspiu. Nós te criamos, te alimentamos, te demos tudo, e agora você não consegue nem ajudar no casamento da sua irmã. Melissa é o orgulho desta família. E você? Nada além de uma decepção. As palavras arderam em mim e eram as mesmas que ela tinha usado contra mim a vida inteira. Mas, dessa vez, algo dentro de mim se recusou a ceder. Eu não vou dar esse dinheiro, repeti, agora mais alto. As bochechas de Melissa ficaram vermelhas de fúria. Inacreditável, murmurou, alto bastante para que os convidados próximos ouvissem. As cabeças começaram a se virar, os cochichos se espalhando como fogo. Eu podia sentir os olhares sobre mim, julgando, questionando, enquanto a voz de Helen crescia, alimentando a humilhação. Você sempre foi um fracasso, Maya. Não é à toa que ninguém te respeita. Até os seus sogros te olham de cima. E agora você também quer arruinar o casamento de Melissa. Do outro lado, avistei Brooke na beira da multidão. Ela segurava o celular, os olhos fixos em nós. Não sorria. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. Lily apertou minha mão com mais força, os olhos arregalados de medo. Abaixei-me um pouco e sussurrei. Está tudo bem, meu amor. Não tenha medo. Mas, mesmo dizendo isso, um aperto de pavor se enrolava no meu estômago. Melissa não tinha terminado. Ela se inclinou para mim, a voz baixa, envenenada, só para que eu ouvisse. Se você não der de boa vontade, vai se arrepender. Naquele instante, percebi que a tempestade que eu sempre temi finalmente tinha chegado. Os sussurros no salão cresceram, formando uma teia de tensão que pesava sobre meu peito.
Os convidados se remexiam em seus assentos, esticando o pescoço para ver o que acontecia no palco. Eu sentia centenas de olhos cravados em mim, esperando para ver como a filha esquecida responderia às ofensas da mãe e às exigências da irmã. A voz de Helen se ergueu acima do burburinho, afiada e cruel. Estão vendo isso? Minha própria filha se recusando a ajudar a irmã no dia mais importante da vida dela. Que tipo de mulher faz isso? Que tipo de mãe? Melissa estava ao lado dela, tremendo de raiva. O rosto, antes enfeitado com um sorriso delicado de noiva, agora se contorcia em algo feroz. Ela virou sua fúria contra mim, mas, de repente, seus olhos desceram até Lily, parada em silêncio ao meu lado. Vi o brilho de crueldade ali antes que pudesse reagir, antes mesmo de entender o que estava prestes a acontecer. Melissa avançou. Agarrou os cabelos de Lily com tanta força que minha filha gritou, um som que cortou a música e as risadas, quebrando o salão em silêncio absoluto. O público arfou em choque quando Melissa puxou Lily para frente, arrastando-a pelo palco como se fosse apenas uma boneca. Pare! Melissa, pare! Gritei, correndo até elas. Mas Helen estendeu o braço para me bloquear, o rosto distorcido de desprezo. Você trouxe isso para si mesma, Maya cuspiu, a voz pingando veneno. Você sempre trouxe vergonha para esta família. Empurrei-a para o lado, mas já era tarde. Melissa bateu a cabeça de Lily contra a parede lateral do palco. O baque seco ecoou pelo salão. O choro da minha filha virou um soluço sufocado quando Melissa, ainda segurando-a pelos cabelos, a arremessou para frente, derrubando-a do palco. O mundo se embaralhou por um instante. Eu não conseguia respirar, não conseguia me mover. Tudo que vi foi Lily caída no chão, seu corpo pequeno tremendo, as mãos agarradas à cabeça. Gritos ecoavam pelo salão agora. Convidados se levantando, o caos se espalhando como uma tempestade. Os sogros de Melissa, que até instantes antes exibiam orgulho, agora encaravam a cena horrorizados, a boca aberta. Um deles gritou: Que tipo de família é essa? As vozes deles se espalharam pelo salão, selando o destino de Melissa naquele instante. Lily! Gritei, correndo para descer do palco, o coração batendo tão forte que parecia querer explodir. Ryan surgiu da multidão, o rosto pálido, os olhos em fúria. Ele caiu de joelhos ao lado de nossa filha, acolhendo-a com cuidado nos braços. Estou com você, meu amor, sussurrou, a voz quebrada. Bárbara e Steven abriram caminho entre os convidados, atônitos. Pela primeira vez não havia crítica em seus olhares, apenas medo e incredulidade. Brooke já estava ao telefone, a voz firme enquanto falava. Sim, é uma emergência. Uma criança foi agredida. Precisamos de polícia e paramédicos imediatamente. Sim. No salão de festas na Westheimer. Ele desceu lentamente do palco, o queixo erguido como se ainda acreditasse ter vantagem. Se você tivesse nos dado dinheiro, nada disso teria acontecido, disse friamente, suas palavras cortando o silêncio atônito. Virei-me para ela, a raiva transbordando. Você ousa me culpar? Minha filha, sua neta, está sangrando por sua causa. Você e Melissa fizeram isso. Não eu. Vocês. Os convidados explodiram em gritos de indignação. Alguém precisa detê-las. Uma mulher gritou. Isso é abuso. Bradou um homem. Melissa, ainda no palco, olhou ao redor como se estivesse despertando de um transe. Viu os sogros balançando a cabeça, cochichando furiosos. Seu casamento desmoronava antes mesmo de começar. Vocês estão acabados, disse um deles, alto o suficiente para todos ouvirem. Não vamos ligar nossa família a monstros. Eles se viraram e começaram a sair, os passos pesados de decisão final. Ryan ergueu Lily com delicadeza nos braços. Ela soluçava baixinho, o rosto enterrado contra o peito dele. Fiquei ao lado, acariciando sua bochecha, sussurrando. Vai ficar tudo bem, meu amor. Estamos aqui. Minhas mãos tremiam enquanto afagava seus cabelos, tentando acalmá-la enquanto meu próprio coração se despedaçava. O som das sirenes rompeu o caos. Luzes vermelhas e azuis refletiram nas janelas do salão quando policiais e paramédicos entraram. Os agentes se espalharam, impondo silêncio imediato.
Brooke entregou o celular a um deles, mostrando o vídeo que havia gravado. Está tudo aqui, disse com firmeza. Cada segundo. A ação foi rápida. Ele e Melissa foram contidas, suas tentativas de protesto abafadas pelos gritos de repulsa dos convidados. Melissa berrou. Ela mereceu. Ela arruinou tudo. Mas as palavras apenas selaram sua culpa. Enquanto os paramédicos examinavam Lily, deitando-a cuidadosamente numa maca, agarrei o braço de Ryan. O maxilar dele estava rígido, os olhos marejados, mas a voz saiu firme. Vamos garantir que elas paguem por isso, Maya. Eu prometo. Assenti, a visão turva de lágrimas. Pela primeira vez em anos, senti algo mudar. Aquilo não era apenas mais uma humilhação. Não era mais uma ferida para esconder. Era a linha que tinham cruzado, o ponto sem volta. E eu estava cansada de ficar em silêncio. As luzes piscantes das viaturas e da ambulância banhavam o salão de vermelho e azul. A música muito havia cessado, substituída pelo som de vozes agitadas e passos nervosos. Os convidados, antes vestidos para celebrar, agora permaneciam imóveis, chocados, sussurrando entre si, os rostos pálidos. O perfume das flores se misturava ao cheiro metálico do medo. Fiquei próxima de Ryan enquanto os paramédicos se abaixavam diante de Lily, os gestos rápidos, mas delicados. Examinaram sua cabeça, iluminaram seus olhos com uma lanterna, faziam perguntas em voz baixa. Ela respondeu com pequenos acenos, choramingando. Prendi a respiração até que um dos paramédicos me olhou e disse: Ela está estável, mas precisamos levá-la para uma avaliação completa. Estável. A palavra foi como ar voltando aos meus pulmões. Ryan subiu na ambulância ao lado de Lily, segurando sua pequena mão. Agarrei a lateral da maca até meus dedos ficarem brancos, sem querer soltá-la nem por um instante. Vamos com ela, disse aos paramédicos, a voz trêmula, mas firme. Enquanto isso, os policiais já haviam isolado a cena. Brooke entregava o celular, reproduzindo o vídeo que mostrava tudo, Melissa puxando os cabelos de Lily, o baque seco de sua cabeça contra a parede, a queda do palco. O áudio era nítido. O grito da Lily. O meu choro. As palavras frias de Ellen. Era uma prova inegável. 2 policiais marcharam em direção a Ellen e Melissa. Ellen tentou manter o queixo erguido, o orgulho se recusando a ceder, mas havia medo em seus olhos agora. Melissa se debatia, a voz aguda enquanto gritava. Ela arruinou meu casamento. Ela arruinou tudo. Os policiais a ignoraram, prendendo seus braços para trás e lendo seus direitos. Ver minha irmã de algemas deveria ter me feito sentir vitoriosa, mas tudo o que senti foi vazio. Bárbara e Steven abriram caminho pela multidão, o habitual ar contido desaparecido, os rostos abatidos. Maya, disse Bárbara, sem fôlego, os olhos fixos em Lily na maca. Nós não sabíamos. É impensável. Steven assentiu, o maxilar rígido. Sua filha vem em primeiro lugar. Estamos com vocês agora. As palavras me surpreenderam, mas, naquele momento, eu estava concentrada demais em Lily para processar totalmente a mudança deles. Os sogros de Melissa estavam parados na beira do caos, expressões carregadas de nojo. Este casamento acabou, declarou um deles em voz alta, ecoando pelo salão. Não queremos nenhuma ligação com esta família. E, com isso, eles se viraram e saíram, os passos pesados, a decisão final. A multidão se abriu quando os paramédicos levaram Lily para fora. Eu segui de perto, a mão sobre o ombro de Ryan, com Brooke logo atrás, lágrimas nos olhos. Do lado de fora, o ar noturno estava fresco contra minha pele em chamas. Olhei para trás uma última vez e vi Ellen e Melissa sendo levadas para viaturas separadas, seus gritos e xingamentos engolidos pelo barulho das portas batendo. Por anos, elas me humilharam em privado e em público. Mas dessa vez não foram apenas palavras. Dessa vez, elas atacaram minha filha. E, dessa vez, enfrentariam as consequências. Quando as portas da ambulância se fecharam e a sirene começou a soar, sentei ao lado de Ryan e Lily, segurando a mãozinha dela e sussurrando repetidamente. Você está segura, meu amor. Estamos aqui. A mamãe e o papai estão aqui. Pela primeira vez na vida, senti uma centelha de força crescer dentro do meu peito.
Minha família tentou me destruir, mas foi longe demais. Agora, a justiça estava a caminho. A viagem de ambulância pareceu interminável, embora não tenha durado mais de 15 minutos. Eu fiquei colada a Lily, segurando sua mãozinha, enquanto Ray acariciava seu ombro com delicadeza, pedindo em voz baixa para ela ficar acordada, ficar calma. Os paramédicos trabalhavam com firmeza, checando seus sinais vitais, falando pelos rádios, a calma profissional deles me impedindo de desabar de vez. No hospital, luzes brancas intensas e o cheiro de antisséptico me sufocaram quando levaram Lily para a sala de exames. Ryan e eu seguimos, os corações acelerados. Médicos a cercaram rapidamente, examinando o inchaço na cabeça, pedindo exames e registrando os ferimentos. Fiquei no canto, punhos cerrados, rezando em silêncio. Depois do que pareceu uma eternidade, mas foram apenas alguns minutos, um médico se aproximou de nós. A expressão era firme, mas tranquilizadora. Sua filha tem uma concussão leve e algumas contusões. Felizmente, não há lesão cerebral grave. Ela vai precisar de repouso, observação e retornos, mas vai se recuperar. Lágrimas de alívio escorreram pelo meu rosto. Ryan soltou o fôlego que parecia prender desde o ataque de Melissa. Fomos até a beira do leito de Lily, segurando suas mãos, prometendo que ela estava segura. Ela sorriu fracamente, mesmo exausta, sussurrou: "Mamãe, papai, eu estou bem." Mas eu sabia que não estava realmente bem. As feridas físicas iriam sarar, mas a memória do que aconteceu sua própria tia arrastando-a pelos cabelos e batendo sua cabeça contra a parede não desapareceria tão cedo. Esse pensamento endureceu minha determinação. Enquanto Lily descansava, Bárbara e Steven vieram nos ver no hospital. O tom deles era outro, suave, solidário, abalado. "Queremos ajudar", disse Steven, em voz baixa. "Vimos o que fizeram. Nenhuma criança merece isso." Pela primeira vez, senti que não me olhavam com julgamento, mas com solidariedade. Mais tarde, naquela noite, Ryan e eu nos reunimos com o advogado indicado por Brooke. Expusemos tudo, os anos de favoritismo, as exigências repetidas pelo fundo universitário de Lily, a cena no palco e o ataque brutal. Brooke entregou o vídeo gravado em seu celular, que o advogado copiou imediatamente. O laudo médico documentando os ferimentos de Lily foi adicionado à pilha crescente de provas. Testemunhas incluindo Brooke e vários convidados já haviam dado depoimentos à polícia. O advogado inclinou-se para a frente, a voz firme: "Vocês têm um caso irrefutável. Melissa responderá por agressão a uma criança, e ele enfrentará acusações de agressão e coerção. O envolvimento de William também poderá ser analisado, se ficar provado que ele encorajou ou permitiu o comportamento delas. Vamos pedir não apenas ação criminal, mas também uma ordem de restrição. Elas não poderão mais se aproximar de vocês, nem de Lily." Ao ouvir isso, um peso saiu do meu peito. Pela primeira vez na vida, a justiça parecia ao meu alcance. Naquela noite, voltei para a cabeceira de Lily, observando-a dormir em paz sob a luz fraca do hospital. E eu sabia, com certeza, elas tinham cruzado a linha. E eu não descansaria até que a lei as fizesse pagar por isso. O tribunal no centro de Houston era mais frio do que eu esperava, tanto em temperatura quanto em atmosfera. As paredes estavam nuas, os bancos duros, e o ar carregado de tensão. Ryan se sentava ao meu lado, sua mão apertando a minha com força, enquanto Bárbara e Steven estavam logo atrás, oferecendo apoio. Brooke também estava presente, com o vídeo em seu celular já nas mãos do promotor, pronto para ser exibido. Quando o oficial chamou o caso, senti meu estômago se revirar. Ele e Melissa foram escoltadas por policiais, ambas vestindo uniformes do condado em vez dos vestidos glamourosos que haviam ostentado no casamento. O rosto de Melissa estava pálido, o maxilar contraído em desafio, enquanto ele mantinha a mesma arrogância de sempre, como se ainda acreditasse que conseguiria falar e escapar da verdade. O promotor apresentou o caso com clareza. Falou sobre os $30.000 do Fundo Futuro, sobre a pressão incessante para que eu entregasse o dinheiro e sobre o confronto no palco que terminou em violência. Em seguida, exibiu o vídeo gravado por Brooke, pausando em momentos-chave, Melissa puxando o cabelo de Lily, o som terrível de sua cabeça contra a parede, os gritos horrorizados dos convidados. O choro de Lily ecoou pela sala silenciosa, e lágrimas escorreram pelo meu rosto ao reviver aquilo. Depois veio o laudo médico.
O depoimento do médico descreveu a concussão, os hematomas e os possíveis efeitos de longo prazo do trauma. Fotos das lesões de Lily circularam entre os presentes. Cada imagem me perfurava como uma lâmina, mas também fortalecia minha determinação de ver a justiça ser feita. As testemunhas foram chamadas em seguida. Brooke depois com clareza inabalável, descrevendo exatamente o que viu e como reagiu. Vários convidados, incluindo um dos ex-sogros de Melissa, confirmaram o caos e o horror daquele momento. As palavras deles foram duras, monstruoso, imperdoável, desumano. Quando chegou minha vez, levantei-me, os joelhos trêmulos, mas a voz firme. Contei ao tribunal sobre minha infância, sobre ser ignorada, sobre como Melissa sempre foi a filha preferida. Expliquei como Ryan e eu construímos o fundo para o futuro de Lily, como minha mãe e minha irmã exigiram esse dinheiro, e como me recusei a sacrificar o futuro da minha filha. Por fim, descrevi o ataque não apenas como uma mãe vendo sua filha ser ferida, mas como uma filha traída pela própria família. A defesa tentou minimizar o ocorrido, chamando-o de um momento de raiva e insistindo que Melissa não tinha intenção de causar um mal sério. Mas o vídeo destruiu esse argumento. O rosto do juiz permaneceu severo, inabalável diante das desculpas. Quando o veredito foi anunciado, parecia que todo o tribunal prendeu e soltou a respiração ao mesmo tempo. Melissa foi considerada culpada por agressão infantil e condenada à prisão. Ellen foi considerada culpada por agressão e coerção, também recebendo pena de prisão. William, embora não acusado de agressão física, foi penalizado por ter encoberto e se omitido, seu nome para sempre manchado nos registros. Então o juiz pronunciou as palavras que eu mais ansiava ouvir, uma ordem de restrição. Ellen, Melissa e William estavam proibidos de entrar em contato comigo, com Ryan ou com Lily para sempre. Quando o martelo bateu, senti meus ombros finalmente relaxarem. Pela primeira vez na vida, eu não estava indefesa. A justiça tinha falado e estava do nosso lado. Quando as portas do tribunal finalmente se fecharam atrás de nós, parecia que estávamos entrando em um novo mundo. O peso de anos décadas, na verdade havia sido retirado do meu peito. Por tanto tempo, eu tinha sido a filha que nunca era suficiente. A irmã sempre invisível. Mas agora, pela primeira vez, eu havia permanecido firme. Não apenas por mim, mas por Lily. Em casa, a vida começou a seguir um ritmo mais leve. Lily se recuperava devagar, seu riso voltando em explosões cautelosas. Os pesadelos desapareceram com o tempo, embora ainda houvesse noites em que ela acordava chorando e Ryan ou eu nos sentávamos ao lado de sua cama, acariciando seu cabelo até que voltasse a dormir. O que mais importava era que ela sabia que estava segura e que seus pais jamais a abandonariam. Bárbara e Steven foram os que mais me surpreenderam. Aqueles que antes me julgavam agora vinham quase todos os dias, trazendo mantimentos, oferecendo-se para cuidar de Lily e ficando com ela enquanto Ryan e eu íamos a reuniões com o advogado. Bárbara ajoelhava-se ao lado de Lily, segurando sua mão, os olhos cheios de arrependimento. Steven, geralmente tão contido, certa vez sussurrou para mim. Nós te julgamos mal, Maya. Agora vemos a força que é preciso para lutar por uma filha. Você tem nosso respeito e nosso apoio. Essas palavras significaram mais do que eu esperava. Não se tratava de precisar da aprovação deles, mas de saber que Lily finalmente tinha a voz que realmente se importavam. O vínculo entre nós se fortaleceu, transformando-se em algo que eu antes acreditava ser impossível, uma família de verdade, unida não apenas pelo sangue, mas pela lealdade, pela confiança e pelo amor. Quanto a mim, fui encontrando cura em passos pequenos e firmes. A terapia me ajudou a desfazer anos de feridas causadas por minha mãe e minha irmã. Ryan nunca saiu do meu lado. Seu amor inabalável me lembrava, todos os dias, que eu não estava sozinha. Brooke continuava sendo meu porto seguro, prova viva de que a verdadeira família nem sempre é de sangue. As cicatrizes do que aconteceu nunca desaparecerão completamente, mas já não nos definem. O que nos define agora é a sobrevivência, a resiliência e a decisão de construir algo melhor a partir dos destroços. Pela primeira vez em minha vida, senti a esperança se abrir diante de mim como um horizonte livre de sombras. Meses se passaram e o caos daquela noite foi se tornando apenas memória. A vida encontrou seu equilíbrio, sua paz. A força de Lily me impressionava. De uma garotinha assustada, agarrada à minha mão, ela se transformou em uma aluna confiante, levantando a mão na sala de aula.
A terapia lhe deu ferramentas para se curar, e o amor que a cercava em casa a reconstruiu mais forte do que nunca. Numa tarde, Ryan e eu estávamos sentados no auditório lotado da escola de Lily. Bárbara e Steven estavam ao nosso lado, aplaudindo educadamente cada criança chamada ao palco. Quando o nome de Lily ecoou, senti meu peito se encher. Ela caminhou com confiança até o palco para receber um prêmio de excelência em ciências, um projeto no qual havia colocado todo o seu coração. A plateia aplaudiu, e meus olhos marejaram ao vê-la sorrir de orgulho. Enquanto ela erguia o certificado, Ryan se inclinou para mim e sussurrou: "Foi por isso que lutamos." Ele tinha razão. Aqueles $30.000 não eram apenas uma conta poupança. Era um símbolo de seu futuro, a promessa de que ela sempre teria a chance de perseguir seus sonhos sem que ninguém a destruísse. Olhei para minha filha, para meu marido, para os avós que finalmente nos abraçavam com carinho, e senti algo que não experimentava havia anos: paz. Minha mãe, meu pai e minha irmã estavam fora de nossas vidas por ordem judicial. E, pela primeira vez, isso não parecia uma perda. Era liberdade. Apertei a mão de Ryan e sussurrei para mim mesma: "Estamos seguros. Estamos livres." E o futuro de Lily nunca foi tão brilhante. Pela primeira vez, eu sabia que o ciclo havia sido quebrado.